de Deus, né? É uma palavra muito profunda, né? O ensinamento que ele trouxe, assim, só para quem está em graça mesmo, realmente, que consegue entender, né, essas coisas. Porque muitos creem na salvação. Eu tenho conhecidos que congregam em igrejas e denominações que eles creem na salvação, que eles são salvos. Mas se perguntar por que eles são, eles não entendem assim que foi Jesus que já consumou aquilo. Porque eles se batizaram, então eles foram na igreja, eles aceitaram Jesus, eles têm ido na Santa Ceia, eles têm caminhado, né? E isso é um caminho que eles entendem como são salvos, né? Praticando todas essas coisas. Há aqueles que também eles acham, até eles dizem a palavra que a salvação é dinâmica, que você tem todo dia está buscando ela. Hoje você tem, amanhã você pode perder, hoje você tem, nós podemos perder, né? Hoje você pensou alguma coisa, falou alguma coisa, então esses aí não têm certeza. Eles estão a cada dia tentando, buscando. Tem uns que falam que a salvação é se conquistada pela força, né? Então, assim o que cada um hoje entende, né, no sistema aí, nas coisas, né? Mas nós sabemos que Deus, ele não olha um sistema, ele tem a sua igreja, né? Ele não olha por placa, por isso até nessa conversa de dia, né? Muitos recebem bênçãos e cura, porque Deus tem um povo, uma igreja. Quem deu nomes e CNPJ, essas coisas que precisam, foi o homem, né? Foi. Deus, ele tem um povo, uma igreja hoje aqui na terra. E tem os seus filhos, seus eleitos, como o pastor já disse. Só um que não é salvo. O bode, o filho da perdição. Esse foi preparado para isso. Verdade. Né? Então, se nós sendo pais, como diz Jesus, nós sendo mal, sabemos dar coisa boa aos nossos filhos, quanto mais Deus, né, vendo um filho, porque mesmo que ele esteja no sistema, ou esteja em algum lugar, mas a palavra diz que aquele que buscar de coração, um coração verdadeiro, um coração sincero, né, ele vai receber. Se Deus não poupou seu filho, morreu ali na cruz por nós, o que é dar uma cura, abrir uma porta de emprego, mandar uma cesta básica para alguém, né? As bênçãos de Deus não é por doutrina. Então, né? são coisas que você, né, sabe que não é por obras ou por denominações. Então, essa palavra que o pastor deu lá em Romanos, né? Romanos no capítulo no capítulo 5, ele estava lendo. Então, como nós sabemos, né, ele falou que nós devemos ter isso, saber de cor, né? Esse é um versículo, Romanos 1, versículo 5, né? Recebemos a graça do apostolado. Recebemos a graça é receber o que Jesus fez por nós. O apostolado, né? Aquilo que Paulo recebeu e trouxe a interpretação, esse ensino para nós. Então nós recebemos essa graça, esse apostolado, né? E começamos a entender o plano de Deus, o propósito de Deus para a salvação. Tem até um louvor, né? Não dependeu de nós, não dependeu de mim, né? Para que eu fosse salvo. Então dependeu do que Jesus fez. Eu vou ler dois versículos que ele leu aqui para nós, Romanos 5, no versículo 14. 14 diz assim, Romanos 5, versículo 14. Amém? Amém. Amém. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. No versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, aqui, irmão, como ele mesmo falou, né? A parte A do sistema, e eu
estive num lugar onde a gente ensinava ou falava, não precisa sair distribuir folhetos e tal. Romanos 3:23, né? Todos pecaram e destituídos estão na graça da glória de Deus. E terminava por aí. E a parte B, que é o que Jesus fez, né? Você precisava ir lá na igreja, você precisava aceitar, você precisava caminhar para depois você, Imagina. quem sabe, receber essa parte B aí, né? Os canalhas Né? mesmo. Então, é muito profundo, muito maravilhoso isso, né? Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os olhos para a condenação. Mas por um ato de justiça que foi de Deus, né? A graça veio para todos nós, para todos os filhos, para todas as ovelhas. Então, o pastor até citou, era semana passada, sobre o carnaval. Muitos estavam lá, né, se divertindo, uma festa da carne mesmo, né? E não só carnaval, como existem muitas outras coisas, que coisas carnais mesmo, né? Mas hoje nós sabemos que não é porque eles estão lá, como ele mesmo disse, que não há salvos. Porque se nós pensarmos assim, então nós também não éramos salvos. Então nós fizemos alguma coisa para ser salvos. Que hoje nós não somos salvos, então nós fizemos alguma coisa. Mas não, né? Nós sabemos que nós só estávamos na ignorância. Não tínhamos o entendimento do que a graça de Deus fez por nós, né? Do que foi aquele sacrifício na cruz. Então tem muitas pessoas vivendo dessa forma por falta de conhecimento, de entendimento, né? Mas chega um tempo que a palavra chega até nós, né? Há um propósito. Muitos talvez não vão, nós estávamos conversando, né? Isaías mesmo já disse, né, que o evangelho foi pregado, foi anunciado, ele também anunciava, e ele falou assim: quem crê na nossa pregação, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas tem muitos que ouvem e, como a Nilda sempre diz, é um mistério de Deus. É um mistério. Né? Porque olha quantos anos o pastor pregando, anunciando ali, quantas pessoas têm acesso. A pastora Helena teve uma experiência com a Santa Ceia necessária. Aquilo tocou ela, e ela teve sede, ela teve desejo de conhecer mais, né? A minha experiência foi também com uma mensagem que a graça é simples, os homens é que complicam, né? É muito parecido com esse que o pastor trouxe, o apostolado, a interpretação da graça, né? Os homens complicam, o sistema complica, né? Não é que seja simples o que Jesus fez na cruz, como ele mesmo falou, então é só assim, para ser salvo é só assim. Como só assim? E o que Jesus passou, e o que Jesus sofreu, né? Humilhado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Ser maltratado para nos dar a salvação é simples? Não foi simples assim. Houve um sacrifício, houve um preço pago, né? Muito caro. Tanto que a palavra diz lá no Salmo, não tem dinheiro nesse mundo que possa pagar a nossa salvação. Ela é caríssima. Foi só pelo sacrifício, era esse o sacrifício que Deus aceitar, né? Então hoje nós entendemos essas coisas, por isso que eu peço que vocês abrem em 1 Samuel 16. Amém? Amém. No versículo 7. Eu vou ler só a parte B, que diz assim, ó: porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Agora eu peço que vocês dêem em Marcos 12. Amém? Versículo 13.
Jesus diz assim: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Mais um pouquinho para frente, João capítulo 8. No versículo 15. Jesus falando assim: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Volta um pouquinho no João 6. Versículo 63. Jesus também diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada provém. Então, meus irmãos, é como a gente leu lá em Samuel, né? Deus, Ele olha o coração, Ele olha o nosso espírito, né? Quando Ele olha para nós, Ele não olha essa carne que hoje falha, amanhã falha, né? Nós temos que ter discernimento do que é certo, do que é errado, né? Hoje, se alguém chegar e falar para nós: vamos no carnaval? Não vamos, né? Vamos pro bar? Vamos fazer alguma coisa que nós vamos desagradar a Deus, sabendo que não é aceitável por Ele, né? Então nós estamos pisando, né, no sacrifício de Jesus, porque nós hoje conhecemos a verdade, nós entendemos. Ainda que nós sabemos que Deus não olha nós segundo a carne, assim nós também, como está lá em 2 Coríntios, né, que não devemos olhar ninguém segundo a carne, Ele não nos olha assim. Mas nem por isso nós devemos sair por aí batendo, brigando, participando de coisa errada, mentindo, roubando, falando, né, coisas. Tudo isso é obra da carne, porque as coisas do Espírito são a verdade, paz, justiça, longanimidade, né, domínio próprio, temperança. Esses são os frutos do Espírito, né? É difícil? É, mas nós temos que tentar praticar essas coisas do bem, né? Aquilo que é agradável a Deus. Vamos perder a salvação quando não conseguimos? Não, porque nós sabemos que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós aprendemos através do apostolado que nós aprendemos a separar, que é o corpo, alma e espírito, né? O que foi comprado, o que foi justificado diante de Deus é o espírito, né? A alma é nosso entendimento e o nosso corpo, que é a nossa carne, que hoje nós sabemos que não é o adversário, né, como falam por aí, que fica armando coisas e que é sujo, né, armando ciladas e coisas, mas é a nós mesmos que às vezes plantamos as coisas e vamos colher, né? Então, nós entendemos isso. Por quê? Porque recebemos a graça e através do apostolado nós vamos tendo esse entendimento, né? Graças a Deus, nós vamos aprendendo isso. Como diz, vamos abrir em 2 Coríntios, no capítulo 5. Só para nós confirmarmos, né? 2 Coríntios 5:16, né? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Então, no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é o Espírito Santo que habita em nós, né? Esse vaso de barro que é frágil, né? Por isso que nós cometemos as coisas, porque comparados com um vaso, se derrubar ele quebra, né? E nós temos essas falhas que trouxeram na nossa carne lá de Adão, mas temos um tesouro dentro de nós. É esse tesouro que Deus olha, esse tesouro que
em Cristo Jesus foi justificado, né? O nosso espírito, né? Esse que retornará ao céu. Então, eu peço que dá em Pedro, 1 Pedro. Pedro 3,18. Diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Timóteo 3,16. Amém? Amém. Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele, né, Deus, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então nós vemos aqui, como diz lá em 2 Coríntios 5,16, que a gente leu, que não conhecemos ninguém segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, hoje não conhecemos mais assim, né? Qual Jesus que está falando ali que conhecia? O de Nazaré. Hoje nós conhecemos o Cristo ressuscitado que vive para todo sempre, né? Então, aqui diz que ele se manifestou em carne e ele foi justificado em espírito, né? O próprio Jesus não foi a sua carne que foi justificada, foi o seu espírito, né? Então, ele foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Por isso Paulo também escreveu em 2 Tessalonicenses, Segunda Tessalonicenses 2,13. Ele diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio, para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então nós vemos aqui que a nossa santificação, a nossa salvação, realmente não vai ser, né, a nossa carne que nós vamos santificar ela, né, é o nosso Espírito. Tem uma mensagem do pastor que ele fala sobre a salvação do corpo, da alma, do espírito, né? É um outro assunto mais profundo. Mas sabemos que não são as nossas obras, nossos atos que vão nos afastar de Deus, assim afastar e perder a salvação, né? Porque se nós começarmos a praticar coisas da carne, viver segundo a carne, nós vamos nos afastar da forma que quando nós buscar, orar, pedir, né, vai ser mais difícil de nós recebermos alguma coisa dele, né? Nós temos, por exemplo, se nós como pai, né, um filho que a gente fala, faça isso, mas ele quer fazer errado, então quando ele chega um dia, pai, posso fazer tal coisa, eu preciso de tal coisa, né? Então a gente vai ver se é possível, porque, como diz o pastor, você não vai pegar uma moto, né, 1000 cilindrada e dar para um filho, né? Ele vai se matar. Então, Deus também, se nós formos uns filhos, né, que obedecem, tem uma vida de comunhão com Ele, de oração, uma vida, né, Ele vai sempre procurar o melhor para nós, né, nos dar o melhor. Então, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6,
versículo 11. Amém, irmãos? Paulo diz assim: ó Coríntios, a nossa boca está aberta, para vós o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós. 2 Coríntios 6. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas aqui, no versículo 17, diz assim: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ainda no 7, no versículo 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, meus irmãos, aqui Paulo fala, né, para nós não termos comunhão com as coisas das trevas, né, com coisas, o fiel com o infiel, coisas, ele começa a comparar. Porque Deus disse que Ele seria nosso Deus, né, nós seríamos o seu povo, mas Ele diz assim: não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então Deus não quer que nós hoje, conhecedor das coisas dele, nós tenhamos participação nas coisas que são erradas, né? Então, por isso que ele dizer, né, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então nós vamos adquirindo entendimento, adquirindo conhecimento. É bom? É maravilhoso. Só que nós também temos as nossas obrigações, nossos compromissos, né? De saber que para não trazer mal a nós, a nossa família, plantar coisas erradas, e para também não ser blasfemado o nome de Deus. Dizem, olha, aquele diz que é crente, da tal igreja, faz isso, faz aquilo, fala da palavra de Deus, e fica aí praticando coisas que, né, de ele fazendo isso, fazendo aquilo, né? Então, nós não somos perfeitos na carne, mas também há limites, né, para nós praticarmos as coisas, né, na carne, né? Então, Romanos 8, peço que vocês abram aí, Romanos 8, vamos ensinar aqui, 8:8, Romanos 8, versículo 12. Mas 8:8 não. 8:8. As que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, por eles, não estáis na carne, né? Glória a Deus, né? Pois dá para ler todo o contexto aqui, mas só para, aqui no versículo 12, Paulo diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, da carne, vivereis. Então, é isso que o pastor fala, não precisamos morrer antes do tempo. A Bíblia diz que nós temos um tempo para nascer, um tempo para morrer. Vamos morrer? Vamos. Mas não precisa adiantar, né? Não precisa nós, digamos assim, fumar demais, que vai saber que vai causar mal, beber demais, vai trazer uma doença, vai sair aí, vai bater um carro, vai fazer alguma coisa, né? Coisas que, obras da carne, que nós podemos ter moderação, né?
saber, e algumas até é melhor até evitar mesmo, né? Verdade. Quem não consegue controlar, às vezes é melhor evitar, né? Verdade. Então, por isso que Paulo diz, vamos andar no Espírito. Nós hoje conhecemos as obras do Espírito, né? Não vamos estar buscando coisas erradas para trazer prejuízo, trazer coisas ruins para nós, né? Por isso que Jesus disse lá em Marcos, né? Orai e vigiai, né? Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Porque plantando carne, colhe. Né? Então, nós temos que fazer isso, orar e vigiar, né? Sempre estar em oração, sempre estar falando com Deus e vigiando. Sabemos que não é o inimigo que está ao nosso derredor tentando dragar, né? Mas sabemos que se nós plantar, nós vamos colher. Então era isso que eu queria falar, irmãos, a respeito da mensagem que o pastor trouxe. Para mim foi assim muito edificante, porque para mim foi como aquela mensagem que eu falo, não sei se vocês já ouviram, mas cada um busca, né, crescer naquilo que às vezes aprender sobre dons, aprender, tudo é edificação, né? Tudo o Espírito Santo, tudo nós vamos crescendo. Mas assim como eu falei, a pastora Helena teve uma experiência com a mensagem, foi lá da Santa Ceia, ela quis conhecer mais e ela foi descobrindo. Comigo foi a mensagem de a graça é simples, os homens é com cumprir. E eu quis saber por que os homens complicavam, né? Então, eram essas coisas. Eles falavam que tem que fazer isso, fazer aquilo, e a gente nunca tinha certeza de nada, eu fazia, e nunca chegava a um entendimento, né? Verdade. Sempre só conhecendo o lado A e o lado B era, né, algo difícil. Como lá no sistema católico, né? Nós nem tínhamos a Bíblia, nós tínhamos que chegar a falar com o padre, ele que ia depois, né, confessar nossos pecados a ele, né? Coisas assim que nós sabemos que é necessário. Hoje nós temos acesso direto a Deus, né? Não precisamos de um mediador humano aqui para, né? Nosso único mediador, intercessor é Jesus Cristo. Nunca precisamos, na verdade, né? Então, não precisamos dessas coisas, né? E isso, nós somos gratos por estar recebendo esse entendimento. Vamos compartilhar com aqueles que têm sede, mas nem todos vão receber esse entendimento, né? Mas não podemos desistir. Vamos falando, vamos anunciando, né? E que Deus, vamos plantando, vamos regando e Deus vai dando o crescimento. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos